Olá, pessoal, bem-vindos a então a mentoria 007. 007 é um nome bem sugestivo, né? É, hoje E, é. e hoje eu então quero, tô aqui com pouca gente, tá o Cairo, o Ira e a Clara, e eles estavam contando aqui a experiência de que eles já tiveram, já fizeram, cada um já fez uma proposta pelo menos de R$ 1.000. E a pergunta que eu fiz para eles é: e aí? E como é que eu faço de novo uma proposta de R$ 1.000, sendo que o seu mercado base, que geralmente é no mercado base que a gente consegue fazer, já está quase acabando ou já acabou? Então, o que que vocês me dizem? O que que vocês acham? Olha, esses meus clientes de acima de 1.000 foi o mercado X, esse maior. Hum, O outro foi uma indicação do mercado X, hum, né, que eu consegui fechar. hum, Agora, com base nas últimas aulas, eu tenho percebido que assim, o nosso jogo vai virar a partir da condução das recomendações. hum, Elas é quem vão ditar a qualidade do nosso ABFone, a qualidade dos clientes que nós vamos é, conseguir chegar a partir de uma boa recomendação direcionada. Então, eu acho que para a gente conseguir chegar lá de novo e de maneira direcionada, vai ser conduzindo a recomendação para isso. Você percebeu isso? Sim, A mentoria te ajudou em alguma coisa nesse tempo todo aqui? sim. Eu estou agora reagendando algumas entregas de apólice. Eu ainda não coloquei em prática as técnicas de obter recomendação, porque eu vou fazer isso nas entregas das minhas apólices. E eu acredito que eu vou começar a fazer as entregas das apólices de alguns clientes específicos, que eu acredito que eu vou conseguir é, recomendações nesse sentido na semana que vem. Uhum. Aí eu vou colocar em prática, mas eu já entendi que mais ou menos a ideia seria a partir das recomendações para chegar em clientes maiores. Legal. E você, Clara? Eu tenho duas apólices acima de R$ 1.000, Certo. ambas são do meu mercado X. Uhum. Uma é muito próxima e o outro foi um ex-cliente meu que é empresário e, enfim, acabou dando certo. Ele pagou de forma anual, mas se a gente for dividir isso em 12 vezes, dá R$ 1.500, acho que se eu não me engano. Uhum. O que, assim, eu concordo com totalmente o que o Ira falou sobre as recomendações, mas eu acho que tem um ponto muito importante que eu comecei a reparar muito depois que a gente começou a fazer a mentoria, que é o quesito da confiança que você falou. Quando você fecha uma apólice de R$ 1.000 no começo, é algo que você fala, pô, eu sou bom, né? Mas na verdade, não necessariamente. O cliente ele já te conhece, ele já te dá abertura e ele vê que o produto é bom, então acaba que ele fecha, ele confia em você. Mas quando a gente parte para um outro mercado, é muito difícil passar essa confiança se não tiver muito amarrado. Uhum. Então, ele vai se questionar se vale a pena ele desembolsar um alto valor acima de R$ 1.000, né? Isso é relativo, né? Para algumas pessoas R$ 1.000 não é nada, mas a gente sabe que é dinheiro. Mas, enfim, é aquele questionamento. Eu posso confiar nessa pessoa? Então, eu acho que tentar, no máximo, trazer essa confiança, e eu acho que através das recomendações é um ponto, né? É trazer essas confianças qualificadas, ou recomendações qualificadas, para que possa direcionar um cliente melhor. E eu acho que isso é para tudo, sabe, Carlos? Eu comecei a reparar muito isso. Por exemplo, às vezes você pega um cliente com uma policy ruim, né? Às vezes você mostra isso para ele, que não é boa a policy dele, mas ele não fecha com você porque ele confia no corretor dele. Uhum. Então eu acho que isso meio que é para tudo, sabe? Então A a pessoa confiança. exatamente. Agora, se a pessoa que tem a apólice, você passa essa confiança para ela, até através da recomendação, que isso aí vai dar uma grande força, né? O recomendante ele traz isso, né? Isso já é meio caminho andado, a pessoa já está aberta a disputar.
Legal. Então, o cliente, por mais que ele já tenha comprado, ele já está desperto, né? Todo mundo fala, eu gosto de encontrar pessoas com a policy porque é mais fácil. Eu não acho que seja. Isso Eu acho mesmo. que depende muito, sabe? Depende muito. Talvez seja mais fácil a conversa, mas para de fato efetivar a venda, ele precisa confiar muito em você. Então, eu acho que o princípio da confiança, quando eu estava tendo as minhas dificuldades, né? Eu ficava, gente, o que está faltando, sabe? O que está faltando? Minha reunião é ruim. Obviamente que sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar. Falta técnica, falta muita coisa. Mas estava faltando alguma coisa. E aí, quando você falou isso, eu comecei a reparar. Cara, talvez as pessoas não estão confiando em mim. Então, o que está faltando para essas pessoas confiarem em mim? Então, eu acho que isso é todo no processo mesmo. Eu acho que é isso, assim, linkando com um pouquinho o que o Ira falou. Bacana, legal. Que fico feliz que você captou essa mensagem do fator confiança que a gente tinha falado. Quando você fala assim, o importante é a confiança, às vezes você não pega, né? Às vezes a coisa você não. Ah, que confiança é essa? Mas faz todo sentido, faz toda a diferença, né? E o que você falou agora é justamente você está sentindo na pele isso. E aí é o ponto, né? Como é que eu consigo essa confiança? Como é que eu desperto essa confiança? Como é que eu faço essa pessoa confiar em mim se ela nem me conhece? Porque a grande dificuldade do corretor é quando ele entra no mercado YZ, que ele não conhece. Ok? Mas nós vamos falar sobre isso sobre hoje. Cairo, me conta a sua experiência também. Como é que foi? Bom, a minha também foi duas. Eu tenho duas apólices acima de R$ 1.000. Uma foi de um conhecido. Eu fui visitar ele e eu fui visitar ele, mas a gente foi pro esposo dele. Ele tinha um de um banco, ele era um médico que ganhava 40, R$ 50.000 e assim, eles achavam que estavam ali 100% protegidos, só que ele tinha 120.000 de doenças graves. Então, ele tinha, sei lá, 200.000 de invalidez e pagava caríssimo por isso. Então, fui lá, foi no meu start, foi no meu primeiro mês, Hum, foi um dos meus primeiros clientes também. Então, a gente foi lá, eu junto com o meu líder, e a gente mostrou para ele tudo que tinha, o que a gente podia fazer. Então, deu quase R$ 1.600, porque ele fechou o DIT também, o máximo do DIT que podia. Isso para médico é muito bom. E um outro foi que um corretor já tinha vendido um seguro, e aí ele ligou aqui para entender um pouco mais do que ele tinha. E aí é um empresário super, viaja muito, então quando eu estava em contato com ele, ele estava na China, então a gente falava uma vez por dia só. E aí ele tinha um capital decrescente de 5 milhões. E hum, aí ele não entendia que ele pagava uma coisa X e anualmente isso aí ia decrescendo, né? Aí ele falou, para mim isso não faz sentido. Foi o que eu fiz foi uma readaptação da apólice dele. Então, para ah, proteger mais ele em vida do que, né, essa parte decrescente. E aí foi muito disso. Então, foi bem resiliente, porque era uma pessoa que ninguém aqui da agência conhecia, ninguém do meu público conhecia, ele simplesmente caiu, né? Ele, Aqui ele eu era estava do lado das. ele tinha qual seguro? Seguro de onde? Da MetLife Não, ele mesmo? tinha da MetLife, Tá. isso. Era uma corretora que não existe mais. E aí, por sorte, eu estava aqui do lado da menina que faz todo o balanço, que ajuda a gente nas inadimplências, e ela falou: Nossa, cara, explica aqui para ele. Aí eu fui, liguei para ele, estava na China, falamos um pouco, expliquei para ele, ele falou: Não, então vamos reformular. E aí, como ele era um empresário, eu ainda não sabia lidar, e aquilo, né, de tipo, cheguei agora, o quanto eu pressiono, o quanto eu deixo. Então a gente teve mais ou menos um mês e meio de negociações aí até ele, não, realmente é isso que eu quero, é isso aqui que faz sentido para mim. Então eu acho que é bastante isso que a Clara falou, é você saber não ser aquela pessoa chata, mas você também saber o seu lugar, quando você vai cobrar, até onde você pode ir e ter a confiança, né? Porque quando você não passa essa confiança aí
esquece. As pessoas elas não vão acreditar em você porque a sua voz ela treme, ou seu gesto ele fica meio incômodo ali. Então você tem que ir como se fosse o rei do saber, né? E aí depois Mas como é que essa pólice chegou na sua mão? Se era de um outro cliente? ele ligou aqui ele era da Avante mesmo. E aí ele ligou aqui para saber mais sobre a pólice. Mas você estava andando lá na frente do Aí eu tava telefone. andando do lado da menina aqui Vem cá você. ela falou, vem cá, explica aqui para esse cara. Caiu do céu. Aí era uma corretora que não existia mais, caiu do céu. Aí Caiu agora do ele tá céu. viajando, aí a gente vai fazer para a esposa dele, depois fazer pros filhos dele, então caiu Uhum. do céu mesmo. Mas aí, para você fazer mais apólices de R$ 1.000, você vai ter que ficar andando na frente da secretária todo dia. Vou ter que ficar aqui. Quem saiu agora? Não, não dá. Ah, pô, você não pode depender da sorte, né? Não Né? dá. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Tá gravando, né? Tá gravando. Ok, sobre isso que eu quero falar hoje. Como eu vou fazer para que isso que foi legal fazer uma apólice de R$ 1.000, não foi? Como eu vou fazer É que bom. isso se repita e não só uma vez, várias vezes. Aí não só de 1.000, de 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Como vou fazer isso? Então, esse é o propósito do meu curso, tá? Que eu vou passar para vocês. Então, hoje, eu quero antecipar, como eu já havia prometido na outra mentoria, eu quero antecipar para vocês sobre recomendações, para que vocês já saiam daqui já podendo usar, tá? Tanto depois do fechamento, mesmo que o cliente não fechar, ou principalmente se ele fechar a proposta, e também depois da entrega da apólice. Se você tiver a apólice para entregar, você vai usar esse discurso que eu vou passar aqui hoje para vocês, tá bom? Então, isso aqui já é um spoiler, já é uma antecipação do treinamento para vocês. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro explicar um pouco da teoria, tá? E depois eu vou explicar a metodologia para vocês, tá? Como fazer e como vocês não esquecerem isso, ok? Bom, muito bem. Eu vou compartilhar aqui um mapa mental para vocês. Tchan, vocês estão enxergando? Tá mexendo, tá enxergando? Sim, sim. Sim. Tudo bem? Ok, deixa eu olhar aqui. Bom, pessoal, é o seguinte. Então, no item aqui de obtenção de recomendações do treinamento, tá? Isso aqui é o que espera, tá bom? Vocês. Por que que você não consegue obter recomendações? O que que acontece que eu não consigo obter recomendações? Então, existe, agora isso aqui. Existe alguns fatores aqui. O primeiro deles é que você esquece. Você esquece de obter recomendação. Pô, esquece? Por que que você esquece? Ah, mas eu saí correndo, o cliente ele estava sem tempo e eu também estava meio sem tempo, porque eu tinha outra visita para fazer. Aí você estava naquela correria, aí você fechou a proposta, ou você assinou a proposta, né? Já está no tempo, eu tchum, fica a mula. Aí depois você sai na rua, putz, eu não pedi indicação, eu não fiz obtenção de recomendações, né? Aí já foi, né? Perdeu o Playboy, tá? Você já perdeu o momento máximo, o momento, sim, mais favorável. Então, qual que é o ponto? Você não está sentindo urgência. Que urgência? Gente, o que derruba qualquer corretor é a falta de clientes potenciais. O insucesso do corretor está ligado à falta de clientes potenciais. Mas não é qualquer cliente. Tem que ser clientes que se transformam em primeira visita. Clientes que vão prosseguir para frente. Não adianta só você ter um cliente para você ligar e ele não te atende, ou então ele não te recebe. Não adianta. Ou então não tem perfil. Então eu preciso de um cliente que ele se transforme em primeira visita. Tudo bem até aqui? O outro fator é aqui, ó.
é o medo, tá? Medo, medo. O corretor ele tem medo de obter recomendações. Mas por quê? Porque ele acha que vai importunar o cliente. Ele acha que o cliente, sabe, vai achar ruim, não vai gostar, vai ficar incomodado. Então ele tem medo e ele não faz, tá? Ele tem medo do quê? Da rejeição também. O cliente fala, não gosto de recomendar ninguém, não posso recomendar, não sei recomendar, sei lá. Ele vai dar alguma desculpa. Ou então, sabe, pô, eu não me sinto confortável. Então, e se isso causa um medo dessa rejeição ao corretor, e ele, por medo, ele não se esforça para isso, tá? E também tem um pouco a ver com urgência, mas se tivesse urgência, você não teria medo, né? Tá? Se você está dentro de uma... Se você está num lugar... Você está dentro de uma piscina, se afogando sem ar, e você fala, pô, não, eu tenho medo de botar a cabeça para fora d'água, você vai morrer, velho, certo? Então você tem que enfrentar esse medo, nadar até lá para cima para poder respirar. Aí você sobrevive. Então mais ou menos misturado com a urgência. O terceiro fator é que você não sabe. Não sabe fazer. E esse é um grande fator. É um dos fatores que mais atrapalha. Pelo fato de você não saber, você não tenta fazer. Falta técnica. Então falta uma metodologia, um método para você fazer isso, uma técnica para fazer isso, né? E por você não ter segurança, você não consegue aplicar essa técnica. Então você tem receio. Esse receio se deve também à falta de treino, porque você não treinou essa técnica, você não treinou esse discurso. Então você não está acostumado, aí você começa a tremer a voz, você começa a errar as palavras, né? Não mostra segurança, não mostra tranquilidade. Então tudo isso faz com que você também não tente. Você só tenta de vez em quando. Então, quando lembra ou sabe, quando vai fazer, faz de uma forma bem assim, mínima, né? Minimista, né? Se o cliente falar, não, ele, sim, sim, tá bom, então não. É igual cachorro, gente. Eu dou o exemplo sempre do cachorro. Não sei se vocês lembram, acho que nem sei se existe hoje. Tinha um cachorro pequeno, tem um cachorro pequeno assim, chamado piquinês. Mas era um cachorro que enchia o saco. Ele latia, late, late. Só que se você bate o pé assim, ó, pé no chão, sai. O bichinho vem, sai correndo. É medroso. Ele late para se defender, mas ele é medroso. Agora tem aquele outro cachorro que é o Doberman. O Eu Doberman, tenho. Ah, tá. ele olha para você, você fala, sai, bate o pé. Ele olha para você e faz. Você, opa, aí você se recua, né? Quer dizer, o Doberman, ele Já não se intimida. valeu. Esse é o ponto entre você, é o que eu faço, é a comparação que eu faço com o corretor também. Primeiro, não. Você não pode chegar correndo, quem, sai correndo. Não, cara. Primeiro, não. Você tem que chegar, entendi. Aí você vai usar as técnicas, tá? Você vai concordar, você vai fazer a técnica, você vai concordar com ele, sim, perfeitamente. Eu entendo que você não quer, não gosta de recomendar, tal, tal, tal. Isso é técnica de tratamento de objeção. Então, você precisa ter isso aí, você precisa ter essa coragem também. E aí, o que falta? Para você ter segurança, é interessante você Obrigado, ter um Rael. discurso. E esse discurso eu chamo de um discurso power, um discurso poderoso, tá? Então, quero que vocês anotem aí, assim, de cima para baixo, tá? Grego, Grego, grego. Aí depois você anota menta, menta, bala de menta, menta.
Aí depois você anota new, N-I-U, new. Aí depois app. Pô, tem um aplicativo aí? É, tem um aplicativo aqui. Tem um app, tem um app, tá? E por final você anota o camp. Camp. Então, grego, menta, new, app, camp. Ok? Assim, uma mulher vai em cima atrás da outra, tá? Para eu passar para vocês esses acrônimos, tá? Para vocês lembrarem, ok? Então, para você fazer um discurso poderoso, um discurso power, um discurso onde você consiga, em qualquer situação, você consiga obter recomendações das pessoas, você vai começar com o grego. O que que é o grego? Primeira coisa, o G é você lembrar do o que que você gostou mais. Então você vai perguntar para mim, para a pessoa, se ele fez o seguro ou se ele não fez o seguro, não importa. Você vai perguntar, de tudo que você viu, o que que você gostou mais? Nessa hora você pode ter vários feedbacks importantes e positivos para você. Por exemplo, pô, eu gostei da sua postura, eu gostei da sua apresentação, eu gostei da sua amabilidade, da sua simpatia, da sua generosidade em ter paciência comigo, etc. Ou eu gostei do formato da apresentação, eu gostei do produto, eu gostei da empresa, eu gostei da seriedade do trabalho, enfim. Ele vai dizer o quê? Eu gostei. Você está fazendo uma pergunta fechada, ok? Você está pedindo para ele dizer o que ele gostou. Eu falei, eu gostei de tal coisa. É diferente de você chegar e falar abertamente, o que que você achou do trabalho? Tem gente que tende a falar primeiro aquilo que não gosta. Ah, eu não gostei desse negócio aí que está escrito nas condições gerais, eu não gostei. Então, não é o objetivo. O objetivo é eu mostrar para ele que ele gostou, certo? Então, por isso eu pergunto diretamente, o que que você gostou mais? Aí ele vai te dizer. E aí, você vai usar justamente esse argumento dele. Bom, isso que você gostou tanto, você só pode conhecer porque uma pessoa, né, que gosta muito de você também, ele me recomendou, me recomendou, né, para te visitar. Ele me recomendou você. Quer dizer, o seu amigo fulano de tal. Aí você fala do amigo dele. Quando eu visitei ele, e eu perguntei, ele gostou muito desse trabalho, tanto é que ele fez o seguro de vida, então você já está mostrando para ele uma prova, né? Cairo, você pode fechar o microfone? Ou não, fechar tudo não, o microfone só. Bom, enfim. Perdão, perdão, achei que eu tava mudo. Ah, tá. Ok. É, então, esse trabalho que ele gostou tanto, ele fez o seguro. Então, você está dizendo para ele uma prova de que o amigo dele fez. O amigo que ele gosta, o amigo dele fez. E quando eu perguntei para ele se alguma pessoa que tem o mesmo perfil como ele, que é casado e tem filhos, né? E que tem o mesmo padrão de vida e que é profissional liberal, a primeira pessoa que ele lembrou foi de você, né? E é por isso que eu vim apresentar esse trabalho aqui para você. Então eu falo que meu trabalho ele é só feito através de recomendações. Eu não recebo lista fria, nada disso. Eu só trabalho com pessoas que são especialmente recomendadas. Então aqui é o E do grego, tá? Pessoas que são especiais, pessoas especialmente recomendadas. E para todos os meus clientes, eu dou a oportunidade deles fazerem um gesto de amizade. Gesto de amizade. Então, para todos os meus clientes que eu visito, eu dou a oportunidade para eles de fazerem um gesto de amizade. Ele gostou de uma coisa e eu dou a oportunidade dele de passar essa coisa que ele gostou para frente, para as pessoas que ele mais gosta também.
E é por isso que eu estou aqui, né? Então, eu dou essa oportunidade. A palavra oportunidade, gente, é bem importante, tá? Porque quando você fala oportunidade, a pessoa fala: opa, eu tenho uma oportunidade, eu quero aproveitar essa oportunidade. Então, você começa a trabalhar a mente da pessoa, tá? Com as suas palavras, ok? Gatilho mental. E aí, então você fez o grego. Vou dar uma oportunidade. E aí você vai dizer o seguinte para ele. Então, a oportunidade que eu dou para todos os meus clientes é para eles também recomendarem seus melhores amigos para conhecer esse trabalho. E aí você vai usar aumenta. Só que eu sei que você deve ter muitos amigos, certo? Eu imagino que no seu celular você deve ter uns 500 nomes, não tem? Olha, acho que os 500 eu tenho, talvez mais. Uhum. Você deve conhecer mais pessoas nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, etc. Foi Facebook, TikTok, etc. Você deve conhecer aí pelo mais umas 1.000 pessoas, você não conhece? Ah, acho que eu tenho sim. Ok. Aí você está enumerando, tá? Você tem muitos amigos, você enumera, né? Quais são esses amigos. Então você está dando especificidade para ele. É um gatilho mental também. Você está dizendo para ele que, olha, em tais lugares você tem amigos, não tem? Ele, pô, tenho sim, né? Aí você vai usar a escassez. Só que eu queria te dizer o seguinte: eu não vou poder visitar todas as pessoas, tá? Porque eu tenho uma agenda muito requisitada, muito disputada, e as pessoas elas me procuram muito e elas querem o meu atendimento. Então você está dando uma escassez para ele. Tá? Eu sei que você tem bastante gente, cara, mas eu não posso visitar todas as pessoas. Mas se for umas 8 a 10 pessoas, tudo bem. Então, tudo bem. 8 a 10 pessoas, tudo bem. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma ancoragem. Tá? Uma ancoragem de, pô, o cara tem aí, conhece quase 1.000 pessoas. Não, mas 1.000 eu não consigo. Mas se for umas 8 ou 10, tudo bem. A percepção dele é falar, pô, não, 8 ou 10 eu tenho, né? 8 ou 10 eu tenho. Tá? E aí você vai dizer o seguinte, você vai ajudar ele. Mas eu sei que para todos os meus clientes, quando eu falo isso, eu sei que na hora a gente não consegue se lembrar desses 10 nomes. Então eu procuro ajudar os meus clientes. E eu gostaria de ajudar você também a escolher essas pessoas. Por quê? Porque existem pessoas que precisam mais do que as outras. Conhecer esse trabalho primeiro, tá? Até aqui, tudo bem? Tudo bem, Caio? Tudo bem? Então, e aí você vai entrar no NIL, tá? Tudo certo. Retomando, existem pessoas que precisam mais do que as outras. Então, é um perfil preferencial. PP, perfil preferencial. Então, é um perfil. São 3 critérios que a gente precisa considerar. O primeiro é de necessidade. Então, N do NIL, tá? Necessidade. Aí você pergunta para o cliente. Você está interagindo com ele, né? Você pergunta para ele: quem que você acha que precisa de mais de um seguro de vida? Uma pessoa solteira, uma pessoa casada sem filhos, ou uma pessoa casada com filhos? Qual é a resposta natural que vem? A pessoa casada com filhos. Por quê? Deixa o cliente falar. Porque tem gente que tem necessidade, quer dizer, tem dependente, etc. Muito bem, parabéns, é isso mesmo, você entendeu perfeitamente. Então, você entende que quem a gente precisa apresentar primeiro são pessoas casadas com filhos? Eles precisam mais, precisam conhecer primeiro? Faz sentido para você? Faz sentido. Ok. Então,
primeiro a gente tem que pensar nessas 10 pessoas, nas que são casadas com filhos. Tudo bem? Ah, tudo bem. Eu estou trabalhando a mente dele, ok? O segundo ponto é o impacto financeiro. Tem pessoas que precisam conhecer primeiro o seguro de vida devido ao impacto financeiro que pode causar alguma coisa inesperada, algum imprevisto. Então, quem você acha que precisava de um seguro de vida? Uma pessoa que ganha 5 mil ou uma pessoa que ganha 15 mil? Aí vai falar, pô, mas não é a mesma coisa? Todo mundo precisa? Sim, todo mundo precisa. Mas quem será que vai ter maior impacto? Então, vamos pensar. Uma pessoa que ganha 5 mil, se ele tem um INSS, ele deve estar pagando lá pelo teto do INSS e vai receber quanto do INSS se acontecer alguma coisa com ele prematuramente? Em torno de 5 mil. 5. Se ele ganhar 6, 7 mil, vai ganhar em torno de 5 mil, certo? Ao passo que, quer dizer, se essas pessoas digamos que ele ganha 7 mil, a família ganha 5 para poder se sustentar, o impacto, você concorda que o impacto não é tão grande assim? Sabe, 2 mil reais, 1.000 reais, não é tão grande. Então ela consegue se manter. Agora imagina uma pessoa que ganha 15 mil. Se o padrão dela cair para 5, como é que fica? Você consegue imaginar o tamanho do problema? Os filhos estudam em escola particular, têm as despesas fixas, o dia a dia da família, né? Então, essas pessoas que ganham mais, elas não conseguem essa compensação com o INSS só, que o governo, que o governo fornece, né? Então, essas pessoas precisam conhecer primeiro. Elas precisam se proteger, porque elas não estão protegidas. Faz sentido para o senhor? Pô, faz sentido. Aí uma pergunta, mas eu não posso, em vez de falar 15, eu posso falar 20? Pode. Eu não posso falar 10? Pode também. Mas aí é teu critério. Depende da pessoa que está na sua frente. Se você viu que ele conhece pessoas que ganham mais de 15, 20 mil reais, você já fala nesse patamar. Aí você está na frente desse cliente. Então você vai conseguir mensurar mais ou menos qual que é o padrão de vida dos clientes que ele conhece, das pessoas, dos amigos que ele tem. E o terceiro fator, explicando para o cliente, né? O terceiro fator é a urgência. Tem gente que tem mais urgência do que as outras. Por exemplo, se você vai visitar uma pessoa que tem uma empresa, tem um patrimônio lá, e essa empresa tem uma renda, uma produção, etc. E a empresa vale seus 3 milhões. Essa pessoa, se acontecer alguma coisa com ela, essa família ou tem a renda dessa empresa, ou então tem os 3 milhões. Vende a empresa, tem 3 milhões. Se ele é um fazendeiro e tem lá 3 milhões em cabeça de gado, se acontecer alguma coisa, a família vende o gado e tem 3 milhões, não é? Então, essa pessoa ela não tem tanta urgência. Ah, mas tem um inventário. Isso dá para resolver, porque ela tem dinheiro, certo? Agora, quando você pensa em profissionais liberais, eles não, não têm benefício algum. Eles estão muito ocupados com a gestão do seu próprio negócio e eles precisam de orientação. Então, imagine um médico. O médico ganha lá seus 30, 40, 50 mil reais. Ele é o principal pilar financeiro da família. Se acontece alguma coisa com ele, quem vai trazer 30, 40, 50 mil reais todo mês para casa? Quem você acha? Ninguém. Isso mesmo. Ninguém. Então, quem precisa conhecer primeiro são os profissionais liberais.
médicos, dentistas, advogados, empresários, todas as pessoas que não têm benefícios e que elas precisam de orientação, que elas precisam ser prevenidas, precisam se prevenir, tá? Então, essas são essas três características, né? E quem você acha que conhece 10 pessoas que têm esse perfil, casados com filhos, que ganham mais de 15 mil e que sejam profissionais liberais, no seu celular? Aí, pô, acho que eu tenho sim, né? Aí ele vai pegar, aí você pode pegar caneta e falar, pô, com quem você gostaria de começar, então? Aí ele vai dando os nomes. Se ele dá 10 nomes ou mais, você anota o nome e o telefone. Nome e telefone, nome e telefone. Porque no celular, ele tem nome e telefone só, certo? Nome e telefone. Aí você vai anotando. Primeiro nome e telefone. Depois que você anotar 10 nomes, 8, 10 nomes, 6 nomes, que seja mais acima de 6, tá? Aí o que que você faz? Ok. Você anotou o telefone. Você tem o nome e anotou o telefone. Aí você vai fazer o app. Ask the man. Ask the man, você sabe o que que é, né? A é de age, né? Idade. S é de salary, salário. O K é de kind of job, tipo de trabalho. T é de telephone number. H é de hobbies. E é de employer, quer dizer, onde ele trabalha. M é de marital status, o status, né? O status, quer dizer, o estado civil dessa pessoa. N é name of children ou number of children, né? Então, é nome dos filhos ou quantidade de filhos. São informações básicas que você tem que ter para quê? Na hora da ligação. Para você ligar. Você precisa dessas informações para você traçar a sua estratégia. De como o que que você vai falar, tá? E principalmente nome dos filhos, idade dos filhos, tá? Nome da esposa, idade da esposa. Também é interessante. Idade talvez não, mas nome da esposa e nome dos filhos e idade dos filhos é interessante, tá? Mas, Abi, se eu for fazer isso aí com 10 pessoas, eu vou ficar quanto tempo lá, caramba? O cliente vai me expulsar. Sim, por isso você não vai fazer isso. Você vai falar, você pegou os 10? Você fala, bom, desses 10, quem são as 4 primeiras pessoas que você gostaria que eu visitasse? 4, tá? Aí você vai anotar, ele vai falar, fulano, ciclano, beltrano e tralalá. Ok. Anotou. Faz o Ask the Man rapidamente, né? Ah, qual que é, você acha que é a média de salário dessa pessoa? Ah, mais ou menos por aí. Ele trabalha com o quê? Ah, ele é engenheiro civil, trabalha com tal coisa. Em que empresa? A tal empresa. Ok. Telefone você já tem. Ele tem algum hobby? Algum esporte que ele pratica? Tem. O que que ele faz? Ele joga tênis. Onde? Ah, no clube, sei lá, no clube Espéria, não sei. Você vai dar informações que você tem que ter, tá? Legal. Já teve empresa, tal, hobby. Por que que eu tenho que pegar hobby, Abi? Porque você vai usar para quebrar o gelo na abordagem do telefone. Você vai, quando ele fizer alguma objeção, você vai desviar através do hobby. Ou então você vai conectar com ele através do hobby. É uma... Mas, Abi, se o cara joga golfe, eu não sei nada de golfe. Não tem problema. É bom estudar um pouquinho de golfe. Mas, se chega e pega, se ele falar, não, eu jogo golfe. Na hora que você liga para a pessoa, você vai, pô, inclusive ele falou que você joga golfe, né? O que que o cliente vai fazer? Vai falar, sim, eu jogo, você joga também? Primeira coisa que ele vai falar. Olha, eu já vi, já assisti na televisão, eu não entendi direito, mas eu fiquei muito, assim, fascinado por esse esporte porque eu vejo que as pessoas são aficionadas, são fanáticas pelo golfe, né? Em vários países, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, Japão, na China, na Coreia. Eu queria saber o que que você
que você mais gosta do golfe? Por que as pessoas gostam tanto do golfe? Essa pergunta vai fazer com que ele fale do hobby. Pô, eu gosto de golfe por causa disso, disso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele vai viajar no tempo. Ele vai falar de uma coisa que gosta. O que você vai conseguir? Você vai conseguir fazer com que ele se aproxime de você. O sentimento que ele tem é, pô, eu estou conversando com uma pessoa que eu estou tendo a oportunidade de falar daquilo que eu mais gosto, que é jogar golfe. Ou se ele gosta de pescar, ou se ele gosta de jogar tênis, se ele gosta de jogar bocha, se ele gosta de jogar futsal, ou futevôlei, ou o que for, tá? Mas é interessante você ter o hobby, tá? E onde ele faz o hobby? E quantas vezes ele faz, tá? Mas aí eu peguei de 3 pessoas, né? Como você falou, eram 4 pessoas, né? Então, legal, pegou. Depois disso, aí você vai fazer a pergunta mágica, tá? Miroski também. Se dois é o pergunta mágica. Que pergunta mágica? É o seguinte, essa primeira pessoa que você me recomendou, por que que ela foi primeira? Ah, porque ele é meu padrinho de casamento. Ah, porque ele é meu amigo de infância. Ah, porque é o meu colega da faculdade. Ele vai dizer alguma coisa. E aí você pergunta o seguinte: o que que você mais admira nessa pessoa? Você já pensou nisso? O que você mais admira nela? Pô, rapaz, essa pergunta é interessante, hein? Olha, o que eu admiro nela é que essa pessoa é uma pessoa muito íntegra, muito, sabe, uma pessoa muito correta, ou então é a pessoa mais ética que eu já vi, ou é uma pessoa muito família. Enfim, você vai anotar o que ela vai dizer, tá? Legal. Tem mais uma pergunta sobre ela. Vocês são amigos há quanto tempo? Amigos há 9 anos. Anota lá, 9 anos. Ok. Dentro dessa amizade de você, tem alguma coisa se eu contar para ele, tem algum evento, alguma coisa que dentro da sua amizade que aconteceu com vocês, que se eu contar para ele, ele vai se lembrar na hora e vai dar risada até? Aí ele vai falar, tem. O quê? Aí ele vai contar. Gente, todo mundo tem. Você tem 9 anos de amizade, todo mundo tem alguma coisa que aconteceu. Às vezes na semana passada, aconteceu um dia anterior, sabe? Pô, o cara derramou o prato de parmegiana em cima do colo, né? Ele teve que comer a parmegiana que estava no colo, sei lá, alguma coisa assim que aconteceu. E se você lembrar, quer dizer, se ele falar para você, você vai usar isso na abordagem por telefone. Você fala, olha, eu estou te ligando. Digamos que o cliente ele começou a engripar com você, que não, não quero conhecer seguro de vida, não tenho interesse, eu já tenho seguro, o que for. Eu falei, sim, eu entendo. Seu amigo, o fulano, ele já até me falou sobre isso, que você provavelmente é uma pessoa muito prevenida, uma pessoa precavida, né? Provavelmente você teria seguro, sim. Ele já me falou isso. Mas, mesmo assim, ele me pediu para conversar com você. Porque vocês são amigos há 9 anos e você é padrinho de casamento, né, dele, não é isso? Ah, sim, sou padrinho de casamento. Você sabia que, quando eu perguntei para ele o que que ele mais admira em você, ele me disse que é a sua integridade? Você é a pessoa mais íntegra que ele conhece? Você sabia disso? Que seu amigo pensava isso de você? Pô, eu não sabia, não. É a primeira vez que eu estou ouvindo isso, poxa, fico muito contente. Uhum. Inclusive, ele me contou uma história interessante que aconteceu ontem. Parece que vocês foram almoçar. E aí, parece que aconteceu um incidente no almoço. Pô, não acredito, ele contou isso? O que aconteceu? Falei, então, caiu uma parmegiana no meu colo. Aí ele vai contar, tal, tal, tal. Aí vocês vão dar risada. Eu já falei isso numa outra mentoria, né? Quando você consegue obter a risada do cliente, pronto, você ganhou ele. Ele se abriu, ele se entregou. Certo? Então, essa risada, nem que for um sorriso, pô, ele contou, filha da mãe, não tem problema, mas isso já desmonta, já desarma, não desmonta, desarma esse cliente. E ele vai ficar com aquilo na cabeça, pô, quem é esse corretor que esse meu amigo me recomendou, ou que me pediu para vir aqui conversar,
que conhece esse fato tão pontual da nossa intimidade, da nossa amizade. Quem é essa pessoa? Ele fica assim com vontade de conhecer. Ele fica intrigado, certo? E isso vai fazer com que ele queira te receber na segunda visita. Qual é o objetivo da abordagem por telefone? Marcar a visita e ser recebido. Não basta só marcar. É marcar e ser recebido. Ok? Então, esse é o movimento para você ser recebido. E o segundo P, não, A, P, P. O segundo P é pedir para ligar. E aí você vai explicar para ele. Bom, o seu amigo, eu vou entrar em contato com ele, mas eu queria pedir um favor para você. Ou então, depois que você obteve 3 nomes, se você já obteve as informações dessas 3 pessoas, as informações mágicas dessas 3 pessoas, aí você faz o P. Essas pessoas, se eu ligar, provavelmente ele não vai reconhecer a minha ligação, porque meu número vai aparecer sem nome. E hoje em dia as pessoas não atendem telefone sem identificação. Eu faço assim, você faz isso também? Eu também não atendo telefone que não tenha contato meu. Pois é. É importante para você que esse amigo ele conheça esse trabalho e se ele precisar ele fique protegido. É importante para você? Sim, é importante para mim. Você pode me ajudar a protegê-lo? Hã? Como assim? É porque se eu ligar para ele e ele olhar no meu número, ele não vai me atender. Então, o que eu quero, o favor que eu queria pedir para você é o seguinte: eu vou te passar o meu contato. Eu queria que você passasse esse contato para ele pelo WhatsApp, para o seu amigo, e pede para ele gravar o meu contato. Por quê? Porque na hora que ele ligar, o meu contato vai aparecer, e ele vai se lembrar de você, né? Ou então, quando ele for gravar o contato, pede para escrever do lado do meu nome. É, recomendação de fulano de tal, alguma coisa assim, né? Seguro de vida. E aí ele vai olhar e ele vai, tá, pô, é a pessoa que o fulano tinha me dito que iria me ligar. E aí ele vai me atender. Tudo bem? O senhor pode fazer essa gentileza? Ah, não, tudo bem, legal. Nessa hora, você pode fazer isso na hora. Você, se, você pode falar o seguinte: se a pessoa estivesse passando, se ele estivesse passando aqui na sua frente, você chamaria ela para me apresentar? Ô, fulano, vem cá, vem cá, vem cá. Conhece aqui o Abe aqui. Tem um trabalho negócio bem legal para ele. Você faria isso? Faria. Ok. Então você se importaria de mandar essa mensagem agora para os seus amigos? Mandar na hora? Pô, mas como é que eu... Não, se você quiser, eu tenho um rascunho de uma mensagem. Você tem um rascunho. Eu mando para você, você cola, copia e cola. Você não retransmite, você copia e cola. Você não encaminha, só copia e cola. E aí depois você coloca o que você quiser, né? Isso, você se importaria de fazer isso? São 5 minutos, né? Ah, tudo bem. Aí, pá, 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 tá o contato, contato, contato. Ou então, ou pede para gravar o seu contato e passa para eles. Enfim, tá? É uma movimentação. O que você está fazendo para quê? Que vai reverter na tua abordagem por telefone. Porque isso vai garantir que essas pessoas vão te receber. Tudo bem? E aí você vai para o camp. O camp é o seguinte: você vai se comprometer a dar o retorno, tá? Olha, eu vou então ligar para essas pessoas e eu vou me retornar como foi
a ligação, como foi a recepção desse seu colega, tá ok? E aí você também pode dizer, se por um acaso ele não, depois de eu tentar várias vezes, eu não consegui esse contato, você se importaria de também, logicamente, conversando com você, você se importaria de entrar em contato com ele para me conectar com esse seu amigo? Você me ajudaria? Ah, sim, tudo bem. Anota isso também, tá? E aí você vai agradecer, tá? Poxa, muito obrigado por você fazer essa bondade, né? Esse gesto de bondade. Parabéns, né? Não é obrigado, é a parabenizar. Parabéns pelo seu gesto de bondade, de querer compartilhar essa informação importante para o seu amigo, né? Eu terei muito prazer em te acompanhar nesse trabalho, se ele já fechou o seguro com você, né? Em te acompanhar nesse trabalho e também de fazer essa visita ao seu amigo, né? E também compartilhar essas informações que eu passei para você que você tanto gostou, ok? E o P do Camp é pica-mula, vai embora, tá? Ou partiu tocar o sino, tá? Ok? Então, isso é o que vocês vão fazer, tá, gente? Ó, é para lembrar, o grego é perguntar primeiro, começo do discurso, de tudo que você viu, o que que você gostou mais? Aí você fala que seu trabalho é só trabalho de recomendações e eu não visito qualquer pessoa, só visito pessoas que são especialmente recomendadas para mim. E para todas as pessoas eu dou uma oportunidade de ela fazer um gesto de amizade, né? Uma oportunidade de fazer um gesto de amizade. E você explica o que que é esse gesto de amizade, né? De você passar uma coisa boa para os outros, tal. E aí depois você usa o menta. Que você fala, bom, você deve ter muitos amigos. Eu queria, você conhece tantas pessoas, você tem tantas pessoas, deve ter tantas pessoas no celular, nas redes sociais. Eu quero dizer que eu não vou poder visitar todas as pessoas, se faz a escassez. Mas, se for aí umas 8, 10 pessoas, tudo bem. E aí, você fala da ajuda. Mas sempre quando eu falo isso para as pessoas, os clientes, meus clientes, ele falam, poxa, mas eu não lembro na hora. Sim, isso é comum. Isso é comum, isso acontece com meus clientes também. Mas eu sempre procuro ajudá-los a escolher. Posso te ajudar a escolher esses clientes? Ah, tudo bem. Tá? E aí, você fala do NIL, da necessidade, quem é que precisa mais, casados com filhos. Ah, bem, mas não pode ser só com filhos? Pode também. Mas por que que eu estou falando casados com filhos? Porque casados com filhos te dá a oportunidade de você fazer mais dois seguros, um para o marido e um para a esposa, certo? Você consegue fazer dois seguros. Um marido protegendo a esposa e os filhos e a esposa protegendo o marido e os filhos. Isso era uma tática que eu usava quando eu era corretor, tá? E na época ainda tinha um outro seguro chamado Dotal, que eu fazia para o filho. Eu saí com três seguros. Eu protegia o marido, protegia a esposa e protegia o filho, tá? Ok, aí você faz a pergunta, aí você faz você fala do impacto financeiro, que são as pessoas que ganham mais de 15 mil reais, 20 mil reais, e aqueles que têm mais urgência, que são os profissionais liberais. Aí depois você faz o APP, o Ask the Man, a pergunta mágica, e depois você escolher quatro pessoas para fazer a pergunta mágica, faz as perguntas mágicas, tal, 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 e aí depois você pede para ligar para essas quatro pessoas e para eles anotarem, para ele passar o seu contato telefônico para eles gravarem, seus amigos gravarem no celular deles. E explica para ele explicar para o amigo, ó, eu não quero que você se confunda o corretor que eu estou te recomendando com uma ligação de um golpe, alguma coisa. Não, é uma coisa séria, né? E aí você vai comprometer a dar o retorno e vai pedir ajuda para ele. Se por acaso o cliente não te atender, você já combina com ele. Se ele não me atender, eu posso entrar em contato com você novamente para você me ajudar a conectar com ele? Ok. Se você teve o consentimento dele, ele vai te ajudar.
O que é combinado antes não sai caro. Ele combinou, ele aceitou, ok, certo? Se agradece, diz, né? Lógico, agradece. Sempre que você vai agradecer, gente, em vez de você falar obrigado, fale parabéns. Poxa, parabéns pela decisão, parabéns pela oportunidade que você está proporcionando para as pessoas. Diga parabéns. É melhor do que obrigado, ok? E aí, vai embora. Fica mula. Tá? O problema é que o pessoal usa o pica-mula depois de preencher a proposta. Então, isso que é o problema, tá? Tá bom? Ok, diga lá, ainda tem uma pergunta? Não, era só para confirmar que eu sou um desses que, na hora que preenche a proposta, o êxtase toma conta de qualquer coisa e pica a mula. Então, pessoal, esses seriam os passos que, se você seguir, é, a coisa acontece. Onde que é o ponto? Praticar. Faz um autotreinamento. Você estuda isso sozinho, esse discurso, e treina ele sozinho, no espelho. Ou então você pega um celular, coloca, grava você mesmo, tá? Na câmera reversa, e aí você grava e depois você vê como é que ficou a gravação, se ficou natural ou não. Porque aí você vai ajustar os discursos, como você vai perguntar, porque você tem que ser certeiro nas perguntas, tá? Você tem que ser assertivo nas perguntas. E aí você vai e treina isso, vê de novo, treina isso até ficar craque nisso. Quanto mais você fizer, você vai começar a ver que o resultado vai começar a ver. E aí você vai começar a ficar viciado. Vai começar a ficar viciada nisso. E aí você vai começar a entender que é isso que vai fazer a diferença. Em todo o trabalho que você fez, esse ponto é o ponto mais importante, porque vai dar continuidade no teu trabalho, na tua carreira. E quando você fizer isso, essa parte bem feita, o resto vai. A abordagem por telefone sai, esse cliente vai te receber, porque o que a Clara falou hoje no início da nossa reunião, crio ela de confiança. É aqui que está a confiança. Eu construí, se vocês perceberem, eu construí a confiança aqui. Eu estou usando a influência do cliente, eu estou usando as informações que ele passou no Ask the Man. Para o cliente que está me recebendo, ele fala, pô, mas essa pessoa realmente conhece meu amigo, né? E aí eu criei esse vínculo, esse elo, né, de confiança, certo? Não era esse o ponto, né? Pô, como é que eu vou conseguir essa conexão? É justamente aqui, nessa parte da obtenção de recomendações. E aí, outra coisa, lembra que eu fiz a ancoragem, né, pô, você deve ter aí 500 clientes, 500 nomes, 1.000, eu não vou conseguir visitar todos. Mas se for umas 8, 10, tudo bem. A pessoa acha que 8, 10 não é tanto. Mas se você chegar e falar, "Pô, você pode me recomendar aí umas- algumas pessoas? Não conheço ninguém. Não, mas 4 pessoas? 4? Ele acha 4 muito. Mas como você ancorou no número grande, fala, não, mas você fez a escassez, eu não vou poder visitar todos não, tá? Mas se for umas 10, tudo bem. Ó, não, 10 eu conheço. E aí você vai ajudar ele ainda a dizer, ó, são essas pessoas que precisam primeiro. É lógico. O meu discurso para ele é uma coisa, para mim é outra. Porque, na verdade, eu quero pessoas que sintam necessidade. Eu quero pessoas que consigam pagar. Eu quero pessoas que façam na hora. É por isso que eu quero esses três, o NIO. Na verdade, é o perfil favorável. Necessidade, disponibilidade financeira e urgência. Né? Então, eu não posso falar para ele, pô, só me recomenda pessoas que sentem necessidade, pessoas que podem pagar e pessoas que, sabe, eles fecham na hora.
perguntar isso. Então, é uma forma camuflada de eu perguntar isso, de eu obter esses nomes. Necessidade, impacto financeiro, urgência. Perguntas. Perguntas. O ideal de se fazer isso é numa eventual entrega de, aliás, no fechamento, né? Depois de receber a proposta. Sim, sim, ideal. O ideal, porque aí você, até o fechamento, tem mais tempo ainda, né? Tem emitir a pólice, Uhum. etc., tem mais tempo. Então, o fechamento você pode fazer de novo. Você faz uma adaptaçãozinha nisso, você faz ele lembrar disso aqui, que você já falou no fechamento, e você faz de novo na entrega de apólice. Esquecemos de alguém? Dentro daquilo que a gente falou, esquecemos de alguém? Você lembrou de mais alguém? Né? A apólice é o momento assim, é o melhor momento para você obter recomendações, tá? Por quê? Porque o cliente já está tranquilo, ele está com documento mostrando que a seguradora assumiu o risco e está garantida a proteção e ele não vai pagar nada por isso. Ele já foi feito já o aposta, certo? Carlos, Oi, se na reunião não deu, assim, a reunião delongou muito, o cliente está muito com pressa sim, e a gente não quer perder essa oportunidade de recomendação, o que que você sugere? é Tenta isso que eu fazer o ia, processo mesmo assim ou é isso que eu ia deixa? falar agora. É isso que eu ia falar agora. Tudo nesse processo gira em torno de o que é combinado antes não sai caro. Então, acabou a primeira visita, vocês vão aprender lá que você vai falar sobre a segunda visita. Você vai falar cenas do próximo capítulo. Eu vou precisar de 1 hora. Depende de quanto tempo você precisa. Eu vou precisar de 1 hora, porque são coisas são assuntos importantes. Eu vou falar sobre como funciona, etc. E é sobre a sua família. É um tempo precioso, né, que eu quero que você tenha dedicação total para se concentrar em alguma coisa que é importante para sua família. Então eu vou precisar de 1 hora. Quanto que o senhor tem 1 hora para me conceder? 1 hora? Bom, então só pode ser final de semana. Quando? Em que horário? De manhã ou à tarde? Ah, de manhã. E no início da manhã ou no final da manhã? Ah, no final da manhã. Lá pelas 11 horas? Isso. Ok. Sábado que vem pode ser? Pronto. Tá? Sei. Então, eu combino antes o tempo que eu vou levar na segunda visita. Isso na primeira visita. Mas na primeira visita tem também uma complementação. O objetivo da primeira visita qual é? Fazer com que o cliente queira te receber na segunda. Mas não é só receber. É fazer com que o cliente tenha tempo para preencher a proposta e também te dar recomendações. Uhum. Tá? Esse é o grande objetivo. E eu considero obter recomendações mais importantes que a proposta, porque o resto é consequência, gente. O resto é consequência. Se você tiver um processo médio, você fecha a proposta. Se o cliente ele confiou em você, se você criou esse elo de confiança, se você fez o que ele quer ver, ele quer mais que você, ele vai fechar. Se você tratou a árvore já criou a árvore de objeções, já sabe todas as objeções que ele vai poder, que ele provavelmente vai ter, e você tratou as objeções na proposta, antes de assinar a proposta, ele não tem mais objeção. Ele vai fazer a proposta. Se você pensar logicamente, cara, qual outro fator que eu tenho para não fazer essa proposta? Ele vai ter que ficar inventando alguma coisa para não fazer. Pode aparecer alguma coisa assim alucinante aí, uma coisa assim que não tem nada a ver, aí não tem jeito, gente. Pô, não, eu quero montar um bunker lá no meio do Pará e vou ficar lá enfurnado e não quero fazer seguro. Você vai fazer o quê? Tá bom, tudo bem. Fazer o quê? Mas não, na maioria das vezes, vocês vão aprender isso também quando a gente entrar em fechamento, tratamento de objeções, como eu direciono ele, eu encurralo ele para não ter escapatória, tá? Aquilo que eu já falei também numa mentoria, de você
Como é que você encurrala a galinha, né? Você vai lá, tal, joga ela até no canto de uma parede, assim, no canto da parede. Quando ela chega no canto, ela não tem pra onde escapar, você cata ela. É a mesma coisa com o cliente. Você vai encurralar ele com as objeções dele. Como é que é encurralo? Ok, não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui. É só esse fator que te impede de você fechar esse seguro de vida? É. Então, se eu resolver isso, você fecha a proteção da sua família? Sim, sim, eu fecho. Ok, então essa é a minha responsabilidade. Eu te trago essa informação na próxima visita. Se você levar a informação na próxima visita, o que vai acontecer? Ele fecha o seguro. Você empurra ele. Então, um F2, o fechamento 2, pode ser o derradeiro, é o último. Pode ser aquele que vai decidir. É o de fechamento para sentar para decidir, sim ou não. Se ele não quer fazer, seja feliz. Aí depois a gente vai também falar sobre isso. Vai fazer a escolha. Você quer escolher, sendo tem duas escolhas. Ou você fica tranquilo, com paz de espírito, protegendo a sua família com esse seguro de vida e deixa a família tranquila se acontecer qualquer coisa com você, ou você vai escolher continuar do jeito que está, correr esse risco e se acontecer alguma coisa, isso vai trazer insegurança, intranquilidade, sofrimento, tristeza para sua família. Qual dos dois você escolhe? Esse ou esse? É binário. Esse ou esse? Eu escolho esse. Parabéns. O beneficiário vai ser sua esposa? Aí, pá, pá, pá. Certo? Pagamento em cartão de crédito é no seu Master ou no seu Visa? É plano anual? Primeiro anual? Primeiro mensal ou anual? Acho melhor essa até melhor. Primeiro mensal ou anual? Ué, tem diferença? Aí explica. Certo? Ok? Então, gente, para vocês terem aquilo que a gente começou essa conversa aqui hoje. Pô, qual que é o meu problema? Cara, eu não tô sem clientes. Se eu fizer aquela escassez, ó, todas as pessoas que você conhece, eu não consigo visitar todas, não, mas se for umas 10, 8, 10, tudo bem. Se eu tinha recomendado 8 pessoas, um cliente, 8. O que vocês acham disso? Ué, que se ele recomende 6, um cliente recomenda 6. Aí você visitou 4 clientes. 6 vezes 4, 24. 4 fechamentos, não precisa nem sair a policy. 4 fechamentos. 6 vezes 4, 24. 6 de cada um. Eu estou sendo pessimista, 6. Tá? Então, isso que vai acontecer com vocês. Mas por que não? Ah, mas sabe, se eu falar 10, será que ele não vai achar estranho? Que noção que ele tem de recomendação, gente? Nenhuma. Ele não sabe se 10 é pouco, se 10 é muito. Não sabe. Ele não sabe se é certo ou errado. Ele não sabe. Quem vai dar o direcionamento são vocês. Faz sentido, pessoal? Não é? Então aí é o que eu estou falando. Isso diz respeito a controle. Vocês terão controle do seu jogo. Recomendação. Você conseguir obter recomendações direcionadas no mercado que você quer, no perfil que você quer, isso vai te dar controle. Controle é o que define o sucesso do corretor. Uma coisa é pô, eu fiz prêmio de R$ 1.000, mas eu não sei como é que eu fiz. Pô, eu acho que ele gostou de mim. Eu fiz 2. Puta, mas eu não lembro, eu não sei o que eu falei. Eu falei alguma coisa, deu certo. É diferente de você ter controle direitinho do que você tem que fazer, de como for o que falar, como falar, em que hora falar, em que intensidade, sabe? Isso vai fazer com que você
tenha controle da quantidade de clientes que você tem, você vai ter controle da qualidade desses clientes, e você vai ter controle da sua abordagem por telefone, e você vai ter controle das pessoas te recebendo, porque quando você usa a pergunta mágica e o cliente pediu para ligar, quer dizer, o cliente ligou para essa pessoa, com certeza a primeira visita vai ser muito mais tranquila, mas muito mais tranquila. E você já vai já começar a primeira visita fazendo quebra-gelo com o recomendador. Então a figura do recomendador vai estar mais viva ainda para esse cliente, certo? Então a conexão com esse cliente, aquela confiança que a gente está querendo criar com esse cliente que você não conhece, você está criando com essa conexão desse recomendador, certo? Então, se você entra na visita pensando sempre nisso, colocando isso como o mais importante, né? E você fizer sempre isso, é que nem você pegar uma caixa d'água vazia e começar a encher de água limpinha, água limpa, limpa, sabe, da fonte. E aí você enche a caixa d'água com água limpa. Se você está enchendo a caixa d'água e de repente, de vez em quando você coloca água suja, o que acontece com toda a caixa d'água? Fica toda a água suja. Então você não pode errar. Se você fizer isso sempre bem feito, você vai ter sempre o nível de água aumentando de água limpa. Aí, quando você for ligar, a satisfação que você vai ter para ligar vai ser outra. Você vai chegar numa segunda-feira, você fala, pô, eu tenho 30 nomes para ligar, que eu consegui das 2 semanas, tenho 30 nomes, sendo todos quentes, tenho todas as informações. Aí você vai ligar, você vai dar risada com o cliente vai, porra, legal, vai dar gargalhada, não sei o quê, tal, 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 vamos, não, eu quero te conhecer, sim, vamos marcar, e ele marca, tá? E aí você olha a tua agenda, você tem lá 10 marcações feitas só de cliente muito bem recomendado e bala, boa renda, casado com filhos, empresários, profissionais liberais, né? E aí você vai começar a semana como? Você fala, pô, não vejo a hora de sair para cama, não se vejo a hora para sair de sair para visita. E aí o que vai acontecer? Você vai na visita, a pessoa te recebe bem. É fácil, ela é fácil de entender, porque ela entende a necessidade desse tipo de vida. Ela é preocupada com a família. Ela tem uma gratidão pelo amigo ter recomendado esse trabalho. E aí você começa a conversar sobre isso de uma forma assim, entusiasmada, sabe? Como você vai performar melhor. Você vai saber direitinho o que precisa fazer para que a segunda visita seja decisiva. Vocês vão aprender a deixar a segunda visita fechada, tá? Na primeira visita, eu vou deixar a segunda visita fechada. Isso quer dizer, eu já vou tratar a objeção de preço, de falar com o cônjuge e qualquer outra objeção. Já vou deixar eliminado isso na primeira visita. Eu vou para a segunda visita já praticamente fechado. E aí, você não vai fechar uma por mês. Você vai fechar 3, 4, 5. Mês não, semana. Por mês você vai fechar 8. Vai que seja 2 por semana, 4 semanas, são 8. 8. 8 propostas, com média aí, vai, 800, 900 reais. No melhor dos mundos, R$ 1.000. Média, 8 de 1.000. Te classifica para o MDRT, te classifica para convenção fácil, fácil. Uma convenção internacional. E o que vai acontecer? Quanto mais clientes vocês visitam de pessoas de perfil bom, essas pessoas vão te recomendar outras pessoas de perfil bom também. Porque você vai direcionar. E o que vai acontecer lá na frente? Você só vai querer visitar pessoas desse perfil. Então você não vai pensar,
em solteiros, casados sem filhos, as coisas. Pô, mas sabe, eu vou ter que discriminar. Lembre-se no que fala quando o comissário de bordo fala no avião. Na foto, quando o avião despressurizar, vai cair uma máscara de oxigênio. Primeiro coloca a máscara em você, depois você coloca na criança, não é isso? Gente, primeiro vocês precisam colocar a máscara em vocês. Vocês precisam ter a renda. Vocês precisam ter a renda para você fazer o seu negócio se sustentar. Depois que você tiver já com mais folga, pô, você pode visitar outras pessoas que, pô, acho que agora está na hora de eu visitar pessoas que ganham menos ou solteiros. Porque para você, sabe, é um trabalho, não é voluntário, mas é quase uma assistência social, vamos dizer assim. Você está ajudando essas pessoas. É lógico que nessa hora você já não vai depender daquelas apólices, mas você vai ter que se prevenir. Essas pessoas, você tem que fazer um bom trabalho para que essas pessoas realmente sejam responsáveis por essa apólice e não cancelem essas apólices. Que elas tenham condições de manter essa apólice. Ah, então vai ser uma apólice de prêmio menor? Vai. Vai ser uma apólice de prêmio menor. Mas você vai garantir que elas consigam ter condições de pagar esse prêmio. E prêmio menor, se cancelar, não vai te impactar tanto na sua persistência. Certo? Não vai te impactar tanto no seu bônus. O que vai impactar nos seus bônus são os prêmios grandes. Se uma pessoa de um prêmio grande cancela, isso pode, depende da seguradora, mas isso pode interferir na persistência de apólices e pode te desclassificar para convenção, pode se desclassificar para bônus, muita coisa que acontece. Então, qual a boa notícia? Prêmios altos, a estatística mostra que, nas seguradoras, tá? Estati- Na estatística mostra que os prêmios altos têm persistência alta. É aquele lado psicológico, né? Se você tem uma caneta Montblanc, tá? Eu já acho que já falei isso para vocês. Isso aqui tem um significado. Isso aqui não é só um significado, tem um preço. Isso aqui custa mais de R$ 3.000, uma caneta dessa. Ué, mas essa caneta escreve igualzinho essa aqui, que é uma Bic, né? As duas escrevem. Só que essa aqui, essa Bic aqui, custa R$ 3, por aí. Essa aqui custa 3.000. Essa, você empresta para qualquer pessoa e se perder também, se ela não me devolver, tudo bem. Mas essa aqui, ó, se você emprestar, você vai querer ela de volta rapidinho. Pô, você já usou minha caneta? Não é? Porque ela não é só o valor, ela tem um significado para você. Essa, por exemplo, eu ganhei quando eu entrei, há 27 anos atrás, na Prudential. Eu ganhei da minha esposa, quando eu entrei. A primeira proposta que eu assinei foi com essa caneta. Tá? Então, isso aqui tem um valor sentimental. Seguro de vida é a mesma coisa. Se o seguro de vida é baratinho, para ele, tanto faz. Cancelar ou não. Agora, quando um seguro de vida que vale 1.000, 2.000, R$ 3.000 por mês, sendo que está em jogo aí a tranquilidade dele e da família dele, aí não cancela. E também porque ele já pagou um tempão, né? Então ele acha que, pô, cara, eu vou deixar, eu vou jogar tudo isso aí fora no lixo? Não, pô. Tá? Essa é a lógica do seguro de vida. Ok? Por isso que o, os corretores que têm longevidade nesse negócio, eles têm prêmios bons, prêmios altos. Como vou conquistar prêmios altos? Se eu não tenho esse mercado base, se eu não tenho esse mercado na base, de recomendações. E isso tudo que eu falei agora para vocês é uma das partes que vocês precisam. Isso tudo que eu falei para vocês é uma das partes importantes que vocês precisam fazer para perpetuar o teu negócio.
Não é só isso, tá? Tem desde lá da abordagem do telefone. Lembra do seeding que eu falei? Aquele gatilho mental de você semear e já ir falando sobre obtenção de recomendação. O seu trabalho só é feito através de recomendações. Já começa lá no telefone. Na primeira visita também você vai falar disso. Na segunda visita, durante o fechamento, também você vai tocar nesse assunto. Aí quando chegar depois do fechamento, aí você... Ele já sabe que em algum momento ele vai ter que lidar com isso. Tá? Todo esse trabalho é um processo de obtenção de recomendações. Tá? Por quê? Porque recomendação é o princípio do PEP. Ele compra primeiro o profissional, a experiência, o produto e, por último, a empresa. Então, para ele, tanto faz que empresa seja. Ele vai comprar primeiro a pessoa. Então, se ele confiou em você, não importa para que seguradora você vá, ele vai continuar com você. Pô, mas como é que você sabe disso, sabe? Eu já vi isso acontecer muito. Corretores saem de uma empresa, vai para outra, uma seguradora vai para outra, os clientes vão junto. Para onde você foi? Ah, não, eu vou para lá também. Normal. Por quê? Porque ele comprou o profissional, certo? Segunda coisa que eles compram é a experiência. Pô, eu gostei desse negócio. Puxa, isso aqui é muito bom. Eu nunca vi um trabalho assim. Ou eu já vi, mas parecido com o que ele faz, nunca vi. Gostei dele. Pô, ele vai me acompanhar? Eu quero acompanhamento dele pelo resto da minha vida, sim. Quando eu mais precisar, eu quero que ele esteja aqui. Ele esteja aqui. Então, isso vai fazer com que ele fique com a pólice. Mesmo que ele pague mais de R$ 1.000. Ok? Perguntas? Só consegui chegar, né? Hã? Perguntas não, agora é só conseguir chegar nesse povo. Ok. Onde vocês veem aí que é um ponto de tudo que eu mostrei agora, em que ponto vocês acham que pode ser mais complicado ou difícil para vocês fazerem? Eu vou passar de novo. Disso tudo que vocês viram aqui, do grego, do menta, do nil, o app, o camp, onde vocês acham que pode pegar? Que você acha que é mais difícil fazer? Acho que é que ali de pedir para ligar. É, né? Eu, Porque, eu já faço assim, mas existe resistência. Ah, aviso assim, aviso. Eu não sei se avisou. Acho que é isso. por isso que, por isso, por isso que eu digo, então, vamos lá, que solução vocês dariam? Assim, eu acho que dá super certo. A gente só tem que realmente colocar em prática e não ter vergonha de fazer. Porque tem a parte da técnica, mas também tem a parte de não ter vergonha mesmo de fazer, de colocar em prática e treinar. É um discurso muito completinho, então precisa realmente ter o pitch mesmo, porque senão esquece tudo, embola tudo e fica parecendo né, algo decorado e tem que parecer algo bem natural na minha cabeça, assim, não sei se vocês concordam, mas Eu para quero, mim é eu isso. quero falar um pouco sobre isso. Eu concordo, cara. Tinha um jogador de tênis que o ponto fraco dele era o lado esquerdo. Então todo oponente dele sabia que o ponto fraco dele é a esquerda, backhand dele. Então o cara atacava só a esquerda. Aliás, quando você for ver no jogo, você vai ver que os caras bons, eles sabem onde é o ponto fraco do oponente e joga toda a bola lá. Pô, o cara é ruim na esquerda, joga na esquerda. O cara é ruim no forehand, no fundo, joga tudo para lá. Ou o cara é ruim no slice, joga só slice pro cara. Quer dizer, isso faz parte do jogo, da estratégia do jogo. Então, quando o tenista
se você sabe que o ponto que todo mundo vai te atacar é a esquerda, o que que ele precisa fazer? O que vocês acham? Treinar ali no ponto fraco, onde todo mundo vai atacar. Hum. Treinar a esquerda, certo? Treinar quanto? Até não ser mais uma deficiência. Justamente. Você vai treinar a tal ponto daquela esquerda virar seu ponto forte. Quando você faz, aprimora, 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 chega uma hora que o seu corpo, ele assimila aquilo. E quando vem aquela bola, é a jogada mais forte que acaba virando. Chegou na esquerda, você joga a paralela na esquerda do cara, na direita do cara, que não pega. Ou seja, você treina só jogar na linha. Ele não consegue pegar. O que acontece? A sua esquerda vira seu ponto forte. Aí você fica torcendo no jogo para ele jogar na sua esquerda. Joga na minha esquerda, filha da mãe. Joga, joga pra você ver. Aí você joga, ele joga e. O que acontece com o oponente? Ele não joga mais na esquerda. Ele sabe que se jogar lá, ele vai se ferrar. Certo? Mesma coisa. Se vocês acham que pedir para ligar é uma coisa que, pô, é uma coisa que não me sinto confortável, treina. Treina sozinho. Treina sozinho o discurso. Grava, assiste. Grava, assiste. Grava de novo, assiste. Pede para alguém assistir. Por que que você acha? Como é que você acha que tá? Tá legal? Tá convincente? Se você recomendaria um cliente para essa pessoa que você está vendo aqui? Tá? Então, quanto mais confiança você tiver fazendo esses treinamentos, mais confiança você vai ter lá na frente do cliente. Então, eu falei de controle, não falei? O controle está na mão de vocês. Se vocês treinarem e vocês se aprimorarem nesse ponto, você fica bom. E aí, ninguém te pega. E como eu falei, é igual objeção. Se ele falar tal objeção, você já está tão com a resposta na ponta da língua, ele já está tão tarimbado e tão tranquilo em responder. Se ele der essa objeção, fala, tomara, se ele, no fechamento, se ele falar, se ele tiver assim, você pensa, tomara que ele fale aquela objeção. Mas se ele falar, pô, perdeu o Playboy. É isso que acontece, gente. Esse é o game. Esse é o jogo. Tá? É uma disputa, é uma troca aí mental. Tá? E quanto mais forte mentalmente vocês estiverem, mais o cliente vai se sentir confortável e seguro de dar a sua proteção para você. Ok? Por isso, vocês olharem isso aqui, eu imagino que sempre tem alguma. Pô, mas como é que eu vou falar isso aqui? Treina, treina. Treina sozinho. Treina hoje. Treina hoje esse discurso. Vê se você consegue fazer sozinho. Grava. Treina sem gravar. Depois grava. Vê como é que ficou. Amanhã, no primeiro cliente que você for, se for fechamento, vai lá e testa. E aí, semana que vem, eu quero ouvir de vocês. Como é que foi? Se vocês testaram ou não. Nada melhor do que você usar isso em campo, tá? E ter resultado. Se vocês não acreditarem que isso funciona, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Pô, Gabi, mas como é que você sabe que isso aí funciona? Porque funcionou. Não só comigo, mas com a minha agência, tá? Tanto é que eu coloquei no manual da MetLife isso. Já tiraram esse manual, mas eu coloquei isso no manual da MetLife. Quem aplicou, tinha resultado, tá? Tudo bem? Alguma outra pergunta?
Alguma dúvida? Então, recapitulando, a gente falou de por que que as pessoas não recomendam. Depois eu falei qual é a sequência de um discurso, na sugestão de discurso. Vocês não são obrigados a seguir o discurso, mas eu sugiro que vocês tenham o seu discurso, pelo menos uma sequência lógica na cabeça de vocês, para vocês não esquecerem e sempre fazerem isso. Pô, Abi, mas eu tô no grego, eu esqueci, eu troquei as bolas. Não tem problema, gente. Você tá no. Tá falando lá. Não tem problema, volta e faz. O cliente não sabe a ordem, gente. O cliente não sabe a ordem, tá? Aí você faz. À medida que você vai fazendo, você vai conseguir uma consistência, tá? No raciocínio, né? Prrr. E o negócio vai sair normal. Vai ser normal, né? Eventuais objeções que saírem aí, vocês também vão saber tratar depois. Mesmo que saia uma objeção que vocês não esperavam, não tem problema. Tenta tratar na hora. Se tratar, aí você sabe que da próxima vez eu vou tratar desse jeito. Aprendizado. Sempre aprendizado. Tá? O que é o esperado? O que eu espero, com tudo isso? Que vocês utilizem e que vocês passem a aumentar a quantidade de clientes que vocês têm, melhorar a qualidade do perfil dessas pessoas e terem maior efetividade na abordagem por telefone e nas suas visitas. O que vai acontecer? À medida que vocês começarem a subir cada vez mais o nível de renda dessas pessoas, pessoas que ganham mais de 20, 25, 30 mil reais, se elas fizerem uma proteção de 5% da renda, 30 mil reais dá 1.500 reais. Um seguro de 1.500 reais. E ele paga na boa, porque ele tem condições. Quanto maior a remuneração da pessoa, você consegue até aumentar essa porcentagem de 5 para perto de 10%. Uma pessoa que ganha 30 mil consegue pagar talvez 3 mil pelo seu seguro, porque é uma coisa importante para ele. Quantas coisas que você não compra, não paga por 3 mil reais? Só que você tem um padrão de vida que você gasta 20 e você economiza 10. E de 10 que você economiza, 3 mil é para a tua família mesmo. Aí você, como você investe, tá? Outros 7 você guarda para a terceira idade. Enfim. Tá? Bem, essa é a lógica. O que vai acontecer? Vocês vão começar a encontrar clientes com um padrão de vida melhor ainda. E aí a coisa vai começar a ficar interessante, tá? Porque essas pessoas conhecem amigos, frequentam um grupo de amigos que ganha a mesma coisa. Não é assim, gente? Pessoas com o mesmo padrão. Daqui a pouco você está navegando no mundo onde todo mundo ganha mais de 30 mil reais. O que vai acontecer com seus prêmios? Vão subir. E aí você vai ter uma média de prêmios acima de 1.000 reais. Tá? Esse é o mecanismo da coisa. É assim que acontece. Por que que você vê lá corretores que ganham muito bem? Porque aconteceu isso. É isso. Só que você está nesse patamar aqui. Você tem que chegar aqui, ó. Como é que eu faço para chegar até aqui? Recomendação. Recomendação. E aí você vai subindo, 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 e você chega aqui. Tudo bem? Você vai de A para B. Certo? Beleza, pessoal? Ok? Já passamos aí 12 minutos do tempo. É, próxima análise de vendas de vocês. Eu não recebi nenhum pedido, né? Por isso que eu já fui direto para recomendações. Eu espero que tenha ajudado vocês. É, mas o que eu queria na próxima reunião é que vocês utilizassem isso. E aí a gente vai discutir onde é que foram os pontos que pegou. O que que não deu certo?
Pô, o cliente não me deu tempo. O que que a gente poderia fazer? Não, o cliente me deu essa objeção. O que que a gente poderia fazer? Então, eu queria ouvir feedbacks de vocês da utilização, da aplicação daquilo que vocês viram hoje. Pode ser assim? Beleza. Fechado, então. Para quem está assistindo essa gravação, é, vamos também praticar isso na semana seguinte, tá ok? Isso vai, aos poucos, vai fazendo com que vocês melhorem cada vez mais o nível de recomendações de vocês, tá? E aí, não vai ter final do mês que nem esse que teve agora, que vocês falaram, não foi muito bem. Não, eu quero que vocês me falem, pô, esse final de mês foi do caramba, foi muito bom. É isso que eu quero ouvir da próxima vez. Tá bom? Beleza, pessoal. Até semana. Obrigado, Carlos. Boa semana pra vocês. Obrigada, Carlos. Tchau, 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 tchau. tchau. Tchau, Clarinha. Até mais. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.